Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Islene, Kefani, Isa, ei, Tia Ju, tudo bom? Ei, Nádia, boa tarde. Ei, Boa pessoal, tarde. bem-vindos todo mundo aí, né? Kay tá aí. Tomás tá morrendo de saudade de você, Kay, das suas aulas. Ei, Lili, tudo jóia? Adriana, ei, Fernanda. Hoje todo mundo tá entrando. Ai, que linda. É difícil pra gente que é professora essa época, tá longe dos meninos, morrendo de saudades. Não é fácil, não. Eu vejo algumas lives com professores falando, né? Saudade de dar um É, abraço nos alunos. outro dia na Páscoa, eu, para os alunos que eu dou aula no prédio, para não ter que sair muito, eu encomendei uns chocolates e fui levar de coelhinha para eles, mas eu tocava a campainha e arredava para eles Ai, graças. abrirem. Eu falava, pô, vou deixar aqui, o coelhinho passou lá em casa e tal. Aí teve um que na hora que eu toquei campainha, eu já tinha arredado para trás, que ele abriu a porta, ele foi correndo, me deu um abraço. Eu fiz assim para a mãe, ela, ai, Ju, deixa. Tá com saudade, deixa, pode abraçar, já foi. Você tá na sua casa de quarentena, eu também. Não deu nem tempo de falar que não podia. Ai, ai, É, tipo, figurinha. Vai explicar, né? é, Tem é jeito difícil não. demais. Luiz Felipe aí também. Pri, Alexia. Esperar mais uns minutinhos, Ju? Podemos, claro. Acho que deu 3 horas, 4 horas, né? Confundindo Uhum. já os horários da live com os nossos, com a quarentena, que dia que é sábado, que dia que é segunda, que dia que é feriado. A minha professora de Pilates estava assim: vocês não vieram terça-feira? Eu falei, mas é feriado terça-feira. É, isso mesmo. Ela ficou assim, Alessandra. tô com a imagem. O que que será? Ixi, Ah, eu é, tô tá no mesmo. lado da pena. Melhorou? Mais ou menos. Ainda tá distorcido. O foco do telefone, será? Deixa eu botar mais para trás um pouquinho. Porque quando E começou agora? não tava, não. Não? E agora? Não, tá distorcido. Tá distorcido. Ixi, o que que eu faço? Dá para escutar? Dá, dá. Paulinha! Que saudade de você, menina. De você e da sua mãe. Outro dia sua mãe perguntou sobre o baralho da yoga. Lá eu até respondi ela. Qualquer dúvida que tiver, fala para ela me mandar uma mensagem, que vai ser um prazer. Posso passar foto para ela de cada carta, se ela quiser, e depois ela, você imprime ou pensa um jeito de desenhar e fazer. Pode falar com ela. Ok, Fê. A Ah, entendi. conexão. É, deve ser. Eu tô assim no escritório, mas ultimamente é assim, né? Tem hora que cai, aí daqui a pouco volta, enfim. É, Vamos nessa. inclusive hoje, se passar, tiver chegando o horário, a gente desliga antes, tá, pessoal? Aí vocês entram de novo, para não Ah, é boa. acontecer da gente não conseguir.
Então, quando der o horário aí. Isa, se você puder mandar uma mensagem para a gente aqui para lembrar, porque eu, da minha outra live, eu fui falando, esqueci. É bom avisar, porque a gente acaba se perdendo quando a gente está aí batendo um papo. É verdade. A Manu, Thaís, Isabela, bem-vindas. Ó, a Adri, eu não vi a Ludmilla ainda não. A Fernanda também tá. É, tá atento ao horário para a gente. Vamos começar? Não, daqui a pouco vai Ó, entrando mais gente. hein? A Bom, Rafa. gente, conhecida sua, Ju? Eu acho que é a Rafa da natação. Tô tentando ver a fotinha dela. Que deu aula pro Tomás também. Uns anjos que aparecem na vida dos nossos filhos. Ok, É. Rafa, Tati também. Bom demais. E é até legal, né? Porque a gente, como personal também, e depois que a gente é mãe, a gente tem um outro olhar sobre os professores. Como que a gente se apega a eles, não só as crianças, né? Mas a gente também se apega aos professores dos nossos alunos. Isso acontece muito com o personal. Os pais se apegam com a gente também. Isso é bem legal. É, bom Ah, ela demais. mesma lá que falou. A Bom, próprias vamos aqui. lá? É, Vamos? vamos. Bom, gente, boa tarde. Hoje, o tema da nossa aula é como se tornar um personal kid de sucesso. E eu e a tia Ju vamos começar falando e depois a tia Isa entra também, né? E façam as perguntas a hora que vocês quiserem, fiquem bem à vontade, ok? A nossa ideia mesmo é fazer um bate-papo sobre, contando um pouquinho, né, sobre a história da Tia Ju, como que ela chegou, né, nos dias de hoje, com tudo que ela trilhou ao longo da carreira dela, para compartilhar um pouquinho com a gente desse processo. Às vezes a gente está começando numa área, né? Fica com um pouco de receio de, mas ela é tão boa, ela já faz isso tão legal, e como é que eu vou fazer? Então, trocar essa ideia de história, né, com outras pessoas que já passaram por isso, como a Tia Ju, por exemplo, eu acho que é um ótimo incentivo, o início, né, um pontapé inicial para a gente pensar. E a gente, hoje em dia, vê o mercado de trabalho na educação física saturado em uma série de áreas, né? É, inclusive personal para adultos. E a área de personal kids ainda é uma área é, que a gente pode pensar que é pouco explorada. O que que você acha, Tia Ju? Você, né, que Sim. trabalha na área já há muitos anos, que foi talvez uma das primeiras aí aqui na região a trabalhar com isso. Você acha que essa área é uma área assim que já está saturada? É uma área que ainda tem muito a oferecer? O que que você pensa Eu sobre acho isso? que cada dia mais os pais estão sem tempo, né? Para levar, para buscar, buscando comodidade, segurança e valorizando o nosso trabalho, né? Valorizando a educação física, a atividade física para os seus filhos. E muitas vezes eles não têm a possibilidade de levar, o horário não encaixa. Então, assim, o profissional que queira trabalhar com personal kids tem um mercado muito amplo, muito amplo. Não são muitas pessoas ainda. Quando eu comecei lá em 2011, depois eu vou contar um pouquinho para vocês, não tinha quase ninguém, eu não conhecia. Foi todo mundo que me conhecia falava, nossa, eu nunca ouvi falar. Eu falava, eu também não. Eu vou contar de onde que veio essa ideia. E depois eu morei fora um tempo, e quando eu voltei, já tinha um pouquinho mais de gente, mas ainda tem muita demanda no mercado, tem muita gente querendo. Eu mesmo recebo várias
ligações para dar aula e eu não tenho horário, ou o local fica distante para mim, não encaixa na minha rotina, e às vezes você fica até sem ter quem indicar, né? Porque eu não conheço muitas pessoas que fazem esse trabalho. É, então, é um mercado muito bom, né, financeiramente, muito bom por vários motivos que a gente vai trocar ideias hoje, contando um pouquinho para vocês, mas que realmente falta profissionais capacitados hoje para atuar e tem demanda para isso, muita demanda. Diferente, eu acho, um pouco do personal para adultos, né? Que tem muita gente, e também tem muito mercado, porque tem muita gente querendo, pelo menos, começar a fazer atividade física, às vezes não se mantém o tempo necessário a vida inteira, né? Não cria o hábito, mas tem muita gente que começa e para, e outros que se mantêm também. Mas com criança é diferente e não tem tanta gente no mercado, não. É bem promissora a área, sim. Se for parar para pensar, né, assim, em termos financeiros, eu acho que um profissional da área deve ganhar o quê? 4 vezes uma hora aula de um profissional de educação física, aproximadamente, em média, né? A gente não vai falar assim que você vai começar ganhando isso, né? Mas assim, de um profissional que está há 5 anos no mercado, com outro profissional que está 5 anos no mercado, na área de personal kids e educação física geral, eu acho que é uma área que tem uma boa remuneração, não é? Sim, sim. Ei, Dani, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Sim, a remuneração ela é bem acima do mercado, né? Que se paga, por exemplo, para os profissionais nas escolas, e você tem a possibilidade de sempre aumentar o seu ganho, né? Depende da sua disponibilidade de horários, e se você vai dar aula em turma, se você vai dar aula individualmente, né? Então vai dar da necessidade e da rotina de cada um. Eu, depois que eu fui mãe, por exemplo, antes eu te ocupava todos os horários, né? Às vezes a gente está aí saindo da faculdade, no pique, Uhum. né? Às vezes não tem marido, não tem filho, e está na disposição, e é o momento ideal mesmo para começar um projeto novo, para trabalhar muitas horas, que a gente tem essa condição ainda, né? E tem até esse pique mesmo de trabalhar muito. E, e aí você consegue ganhar muito melhor, porque você consegue dar aulas vários horários, diferente de, às vezes, quando você dá aula na escola, que a escola te limita um horário, né? Uhum. Determinado número de turmas, e às vezes até aparece outra escola, mas às vezes é o mesmo horário, você não consegue conciliar e tem que optar por um só. Então, o Uhum. Personal Kids ele tem essa vantagem, que você pode, se quiser dar aula todo dia de manhã e de tarde, tendo demanda, você pode. Se você, por exemplo, no meu caso, tem dias que eu falo, não, esse dia à tarde eu não dou aula, porque é um dia que eu estou para estar com meu filho. Ou de Sim. manhã, semestre ano passado, por exemplo, o Tomás estudava de manhã. Então, eu dava muitas aulas de manhã e de tarde eu conciliava alguns dias para eu ter livre com ele, para levar ele na natação dele, para poder Uhum. brincar com ele, estar com ele, né? Esse ano eu mudei. Ele mudou de escola, então ele agora está estudando outro horário, está estudando de tarde, então eu estou ficando mais tempo de manhã e tentando colocar mais turmas à tarde. Então, assim, essa Uhum. flexibilidade que a gente tem como profissional é muito bom a gente poder trabalhar. E com certeza o fato da remuneração, porque Uhum. é muito maior do que de escola, por exemplo. Ei, Gui, que bom que você está aí. Hoje nós estamos falando de handball, não, mas de um tema muito legal, você vai gostar. Um abraço. Falando bom, né, Ju? Você consegue conciliar também, né? O trabalho de personal kids, por exemplo, com um trabalho assim, por exemplo, com professor de educação física, se você quiser trabalhar, por exemplo, em uma escola e ser personal kids, com Sim, equipe de handball e ser personal kids, isso é uma vantagem também, né? claro, você consegue conciliar com outros e acaba sendo mais uma opção, né? A gente sabe que o profissional da educação física muitas vezes trabalha em escola, em academia, em clube, com esporte, às vezes com recreação no final de semana. É, então, a gente sabe que a gente acaba ampliando bastante o mercado e o personal ele te dá essa flexibilidade, porque como você é dono do seu horário, você consegue se organizar para continuar fazendo outras coisas, né? Às vezes aparece um aluno para eu dar aula até 6 horas em um lugar, eu falar, eu não posso esse dia, porque esse dia eu trabalho na escola de esportes, ou dou treino nesse horário.
Então, a gente tenta buscar para outro horário. Então, é bem interessante essa possibilidade que a gente tem de montar os nossos Uma horários. flexível, né? E uma Imagina. coisa que eu gosto Hum, muito é que você acaba variando, né? Assim, às vezes você está em escola e você fica o dia inteiro naquela escola. É ótimo, eu dei aula em escola há muito tempo. Mas a gente sabe também que é muito cansativo. Você fica na quadra, no sol, o dia inteiro, muito barulho, confusão, muitos alunos, né? Pensamento, E conteúdo também, né? É, e aí, às vezes, com o personal, você consegue variar, você dá uma aula de personal para um grupinho, depois você dá individual, depois eu dou uma natação, depois eu dou um treino no meio do meu dia, ou às vezes eu começo meu dia dando um treino e termino também dando um treino, na metade do caminho eu estou com criança, que é outro público, é outra atividade, é outra demanda, né? Outra proposta de trabalho diferente do esporte de rendimento, né? Esporte escolar. E então, é bem bacana a gente poder vivenciar isso tudo e quebrar um pouco a rotina. De 7 horas da manhã, nananana, cada dia você tem uma rotina diferente. E eu gosto muito disso. Uhum. A Isa colocando aqui, né? O personal Kids pode ser mais uma opção para o professor de educação física. É, pode ser, Sim. né? E até assim, se você for pensar, eu estou começando no mercado, isso ainda não, eu não tenho ainda muito divulgado o meu nome, o meu trabalho, né? Então eu estou lá trabalhando na escolinha e como personal kids, gradativamente você pode ir, alternando. Você sentiu isso na sua história, na sua carreira, assim, uma redução de uma área Sim, quando eu para. comecei a dar aula de personal, eu tinha bastantes horários, né? Depois eu mudei, voltei. Hoje eu tenho um equilíbrio bastante equilibrado, dou muitas aulas de personal, mas eu também dou muitos treinos de handball, trabalho com escola de esporte de handball também, que é uma coisa que eu sou alucinada, acho que eu vou ficar de cabeça branca correndo do lado da quadra, mas Quadra. é, não tem jeito, é vício. Então, foi bem interessante. É bem interessante isso, sim, que você consegue flexibilizar. Às vezes, na escola, por exemplo, você tem menos possibilidade de mudar horários, mas você consegue, com seus horários de personal, fazer eles encaixarem em outra demanda de trabalho que você tem. Então, isso é muito bom. Bacana. Ju, você podia contar para a gente, assim, um pouquinho, como é que você, já que você começou aí a falar, né, da sua história, conta um pouquinho mais, assim, como é que foram as suas angústias, seus anseios, quando você começou, por que que você resolveu começar nessa área, uma vez que tinha pouca gente, né, não sabia da existência e tal, como é que foi isso tudo? Bom, eu sempre gostei muito de criança, né? Sempre e de handball de criança. Então, quando eu saí, me formei na faculdade, eu já fui para o estágio de educação física escolar, comecei a dar aula em escolas e treino, e desde então sempre trabalhei com isso. Tive uma época da faculdade que eu fiz estágios e trabalhei até um pouquinho com personal de adulto, mas não tocou meu coração assim, não, sabe? E acabei e falei, não, não é o público que eu gosto realmente. E aí eu fui para a área da educação física escolar e dei aula muito tempo de educação física escolar em escolas particulares de Belo Horizonte. E quando foi em 2011, depois que eu já tinha mais de 10 anos que eu estava dando aula, eu saí dessas escolas, eu fiquei doente uma época, e aí eu tive que fazer uma cirurgia, isso era em outubro, e aí eu falei, Camena, ei Camena, tudo bem, querida? E aí, estou contando um pouquinho da história para quem está entrando aí agora. E aí eu fui e saí, fiz minha cirurgia, né? Me cuidei. Isso já era pro final do ano. Eu pensei, aí agora, o que que eu vou fazer do outro ano? Eu saí das escolas, eu já estava bastante cansada. Era uma época que, inclusive, eu fiquei doente de tanto que eu dava aula. Eu dava aula de 7 horas da manhã até 10 horas da noite, porque eu dava aula de manhã e de tarde de educação física todos os dias, dava treino todas as noites. Então, assim, foi uma época louca da minha vida.
boa financeiramente, por um lado, mas eu trabalhava muito, muito, fora planejamento de aula, fora competição, fora planejamento de treino. Então, eu estava saturada, assim. E aí, eu já estava meio que perdendo o gosto, o prazer de fazer o que eu amo fazer. Então, quando eu fiquei doente, aí fiz minha cirurgia, melhorei, falei, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Eu sou apaixonada com o mar, com a praia. Eu falei, primeira coisa que eu vou fazer é tirar um mês, eu vou para a praia. Vou tirar um tempo para mim, vou pensar, conectar comigo mesma, ver o que, que eu gosto. Passou mil coisas na minha cabeça. Vou trocar de área, porque a educação física é muito cansativa, a gente ganha pouco e não dá para eu viver 10 anos assim mais. Mas eu não conseguia largar o handball de jeito nenhum, nunca passou na minha cabeça. E aí eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar em sair da área. Eu falei, não, mas o que, que eu gosto, né? Vamos seguir o caminho do coração, que eu acredito. O que, que eu gosto? Eu gosto de criança. E eu gosto de handball. Então, handball eu vou continuar. E criança eu gosto de dar aula. O que estava me matando era dar uma quantidade excessiva de aulas dentro de um cronograma que muitas vezes você tem que cumprir da escola, e eu super entendo, né? Às vezes você tem que ensaiar a festa junina, você tem que ensaiar dia das mães, você tem que ensaiar dia da família, você tem que um projeto que a professora de sala está trabalhando para trabalhar essa interdisciplinaridade. Aí a gente vai junto, aí o professor de música outra coisa, é quando você vai ver, você está fazendo um monte de coisa, e o que a gente realmente gostaria de estar fazendo com os nossos alunos, sobra pouco tempo no cronograma da escola. E aí eu falei, não, eu gosto de criança, então eu vou dar aula para criança. Mas como que eu vou dar aula para criança se eu não estou na escola? E aí eu pensei, não, eu posso dar aula na casa das crianças. As pessoas dão aula de matemática em casa, de inglês, português, eu vou dar aula de educação física para as crianças na casa delas, que é o que eu gosto de fazer. E aí eu pensei nisso, nunca tinha ouvido falar que ninguém fazia personal de criança, dava aula para as crianças em casa. E aí eu fui e fiz uns flyers, na época, isso era 2011, né? Não tinha tanta tecnologia, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha esse tanto de coisa, que hoje em dia as redes sociais auxiliam muito, né? A gente vai falar na nossa live de amanhã sobre captação de alunos. E aí eu comecei, fiz um flyer e entreguei para as minhas alunas, as minhas atletas na época. Perguntei para elas assim, olha, no seu prédio tem criança, tem quadra? Tem. Então vou te dar, você põe lá na caixinha de correio. E fiz uma análise assim, de quais materiais seriam importantes eu ter. Comprei algumas coisas, não tinha livro, não tinha ninguém que pudesse me ajudar, me dar um caminho. E aí eu falei, não, o que, que eu vou fazer? Fui comprei um monte de coisas que eu achava que ia ser importantes, baseado muito na minha experiência também de professora de educação física. Isso me deu uma segurança, por um lado, eu realmente conhecia o que era uma criança de cada faixa etária, já tinha mais de 10 anos que eu dava aula, mas eu também, ao mesmo tempo, estava insegura, né? Que é normal, você começa uma coisa nova, e aí? Será que alguém vai me chamar? Será que vai ser legal? Como é que vai ser essa experiência de dar aula para eu dava aula para 30, para 20, agora eu vou ter um. Será que eu vou ser capaz de dar uma aula legal para 1, para 2, para 3, não sei, para 5? E aí, um prédio de uma aluna minha, da minha goleira, a mãe me pegou o papelzinho e me ligou. Falou, olha, fulana me falou, a Paulinha vai conhecer ela, a Dani, que era a nossa goleira, da minha geração 92, no prédio da Dani. E aí a mãe me ligou, pedindo para eu ir lá, perguntando como que era o trabalho, que o filho dela estava acima do peso e tinha uma indicação médica que ele tinha uma necessidade de emagrecer. E, né, questões de saúde mesmo. E aí eu fui e falei, então vou ir para a gente bater um papo. Bati um papo, expliquei qual era a proposta e a gente começou. E foi muito legal, porque passado 6, 7 meses que eu estava nesse prédio, eu já tinha 20 alunos nesse prédio. Nossa. E aí eu já ia no prédio 3 manhãs e 2 tardes. Já estava assim. Era a minha escola.
Era o que eu queria, era a minha escola, os meus materiais, eu não tinha um chefe, eu não tinha reunião pedagógica, eu não tinha sábado letivo, eu tinha liberdade, porque eu gosto de criar coisas, de explorar, de ensinar, sabe? Então, assim, eu olhei, eu estava na Disney, eu falei, gente, que maravilha, e ganhando 3 vezes o que eu ganhava para dar aula de manhã, de tarde, de noite, com muitos horários. Então, assim, e daí que eu comecei a dar esse tanto de aula de personal. E Uhum. nessa época eu dava aula nesse prédio e mais um só. E aí eu fiquei bastante tempo nesse prédio, uns 3 anos, e aí eu mudei de país. E aí, mais uma vez, eu fiz uma loucura, larguei tudo, avisei meus alunos que eu ia embora, pedi demissão do meu próprio trabalho para eu mesma. Eu falei, ó, pedi demissão, vou embora. E a minha ideia era ficar fora por 6 meses. Falei com eles que eu ia ficar 6 meses, que depois eu voltava, né? E eu acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentar os medos, né? Assim, Sim. escolher o caminho da curiosidade, da vontade, do sonho, que às vezes a gente fica muito apegado ao caminho do medo. Ah, eu já tenho um trabalho fixo, eu não vou largar. Ah, eu já tenho carteira assinada, eu não vou largar. Ah, mas se eu não tiver aluno, como é que eu vou fazer? Né? Então, Sim. assim, tomar essa atitude não é fácil, mas te traz 1000 benefícios. E aí eu, na época que eu larguei, muita gente falava, você é doida, você vai largar esse tanto de aluno, você ganha bem, você vai largar seu apartamento, tudo e vai embora. E eu, assim foi. Fui Só embora, um pouquinho, foi maravilhoso. Oi? só um pouquinho doida. Você Larguei não tudo, foi. fechei o apartamento, fiz uma mala, fui embora e foi maravilhoso porque eu conheci pessoas incríveis, amadureci muito como profissional, trabalhei num clube como treinadora de handebol por 4 anos na Argentina. E quando eu voltei, decidi voltar, porque eu fui mãe. Quando eu voltei, eu já tinha propostas aqui para trabalhar com handebol, que não eram muitos horários, e eu pensei, vou voltar a dar aula de personal. E aí eu fui no grupo que eu já tinha do prédio antigo, falei, gente, vou voltar. E aí, rapidinho, as mães voltaram. Isso é legal. Então, hoje, no Pois é. mesmo prédio que eu comecei em 2011, eu dou aula hoje nele de novo, no mesmo prédio. Você já tinha formado. Algumas que eu algumas, quando eu voltei, já tinham 10 anos, fizeram aí mais 2 anos comigo, e tinham irmãos que nem tinham nascido quando eu fui embora, que nasceram nesse processo aí, e que ficaram meus alunos no prédio, moradores novos que, por indicação, ficaram meus alunos também. Então, assim, daí que começou. E hoje eu amo o que eu faço, amo o que eu faço. É muito bom ter essa flexibilidade, essa possibilidade de trabalhar com o que a gente gosta, né? Da gente ser bem remunerado no que a gente se propõe a fazer. E eu acho que tive as minhas dificuldades, sim, claro, porque, né, não tinha muito a quem me orientasse, porque era uma coisa nova, hoje tem outras pessoas fazendo. E assim Uhum. foi indo, com indicação boca a boca. Hoje em dia tem as tecnologias que ajudam muito, mas Sim. assim que eu comecei, essa A história. sua a área que você, né, a de personal kids, você vê muito a influência, por exemplo, assim, de indicação de pais, Sim, ou, né, muito, você fez um bom trabalho, e então você é novamente indicado para outro e para outro e para outro. sim. Hoje em dia, Muitas a maioria dos meus. Oi? Tô tentando ler a mensagem do Gui aqui. eu anotei algumas colocações aqui para a gente falar daqui a pouquinho. Muitas pessoas te procuram via redes sociais ou a maior parte é indicação de aluno para A, aluno? mai... a maior parte. Ei, Mari, mãe da Luísa, minha aluna linda, morrendo de saudade dela. Hoje em dia, a maior parte é indicação. É Uhum. sempre alguém que conhece o trabalho que indica, que ficou sabendo por uma outra mãe, né?
E hoje em dia a maior parte é indicação. Eu sempre ando com um flyerzinho ou outro na mochila, porque às vezes eu estou dando aula num prédio, passa alguém, esses prédios que são grandes, tem várias torres, né? Não dá para conhecer todo mundo. Então, às vezes, eu estou dando aula, estou saindo do prédio, entrando, vem uma mãe com uma doida, com bola, parecendo um Papai Noel, de tanto material entrando e saindo, falo, uai, o que é esse personal diferente, né? Que não chega só com uma mochilinha. E aí a gente. Aí eu entrego, falo: olha, eu vou te deixar um papelzinho, anota o WhatsApp, tem meu Instagram, entra lá que você vai ver um pouco do meu trabalho, me liga. Mas hoje em dia, outra coisa que eu acho que é muito bom, que você acaba, se você se organizar, não tendo que rodar tanto, né? Então, assim, você Ah, define uma região que você quer atender. Foi isso que eu fiz. Eu atendo praticamente no Buritis e no Vila da Serra, alguns alunos. E às vezes eu tenho que negar outras regiões que me ligam, porque eu falo, olha, não dá. O tempo que eu vou gastar de trânsito para ir para voltar, o valor da hora vai ter que ser muito alto. Então, e aí, deslocamento, estresse. de outros profissionais também, né, Ju? Oi? Quando é assim, é bom você ter uma rede de contatos de outros Claro. profissionais para poder, às vezes, né, indicar em outros lugares, né? É, e aí. E eu não tenho muitos. De Uhum. personal, de quadra, de criança, eu não tenho muitos. Né? Eu tenho, por exemplo, muitas vezes eu tipo a Kay ou a Rafa na natação. Quando alguém me liga, eu não tenho horário. E eu acho que esse elo entre os profissionais também é importante, né? Porque, igual a gente estava falando no começo, tem mercado para todo mundo, tem mercado para muita gente, né? Não Uhum. tem problema nenhum a gente indicar outra pessoa, né? O Gui estava até falando ali de crianças Com necessidades com especiais. necessidades especiais. Eu trabalho super pouco, por exemplo, e tem outras pessoas que são sensacionais nessa área. Então, quando às Sim. vezes me ligam, eu indico, né? A Lu, que até hoje vai dar uma live sobre atividade física para crianças com autismo mais tarde, é uma ótima pessoa. Então, assim, a gente indicar um companheiro de trabalho, falar bem do trabalho do outro, não tira aluno seu, porque a cidade é gigante, as regiões têm público em todas as regiões, né? Então, assim, eu acho bacana essa coisa da gente se cuidar como profissional, sabe? E Sim. às vezes você não pode atender. Eu teve uma mãe que morava aqui no Sion, já me ligou esse ano 3 vezes, arrasada, porque quer que eu dê ela. Mas eu morava no Buritis. Vai morar lá no Sion. Como é que eu vou lá pro Sion? Não dá no meio da loucura. Então, assim, Fica ai, tendo muito tempo, né? então indicar alguém é legal. Sim. Então, essa rede é importante da gente ter, né? Da gente poder passar o trabalho para outras pessoas. Porque eu acho que o objetivo maior é a gente fica feliz como um todo. Eu sou assim, eu fico muito feliz quando eu sei que uma criança começou a fazer atividade física, ou que uma atleta começou a jogar handball com um treinador que você gosta, que você admira, ou que está jogando bem, é sua adversária, mas ela está envolvida, ela é doida com o esporte, né? A gente fica feliz. Não tem como não ficar. Então, independente do que está fazendo, o importante é que vai fazer, né? Então, às vezes, uma mãe me liga e eu não posso E atender, eu falo, não, mas calma, eu vou arrumar alguém para dar aula para você. O importante é seu filho fazer aula. Pode não ser comigo assim, nesse momento, porque não tem horário, mas seu filho vai fazer. Ei, Gabriel, que bom que você está aí. Gabi está aí estudando no Pitágoras, fazendo educação física também. Daqui a pouco pode estar ótimo, dando aula de personal. bacana. A Suziane perguntou pra gente, né? Qual o conteúdo que vocês trabalham? Você podia falar um pouquinho, É, assim, a Suzy não é muito posso. foco de hoje, mas assim, só dar uma ideia, né? Do que É, trabalha. a gente vai depender muito da faixa etária, né? Vou falar um pouquinho dos pequenos ali, que a gente trabalha muito com o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, através de jogos, brincadeiras, introduz um pouquinho dos esportes, né? Passa pela ginástica, desenvolver as capacidades físicas também, de flexibilidade, capacidade cardiorrespiratória, por exemplo. Então, a gente vai passando por todos os conteúdos de uma maneira, Josi, que seja bem
motivante para a criança, sabe? A ideia do personal principal é que ela atinja os objetivos, né? Que a gente atinja os objetivos dos pais a longo prazo e das crianças também, né? E os nossos, que a gente tem os nossos objetivos quando a gente tem um aluno, faço uma avaliação, onde que eu quero chegar, qual que é a demanda, qual que é a necessidade daquele aluno. Então, você vai passando por todos os conteúdos de uma maneira que seja divertida, porque senão a criança para e a ideia é que ela se mantenha fazendo atividade física para a gente poder atingir o que a gente quer. Esse meu aluno, por exemplo, que foi meu primeiro aluno, e ele precisava emagrecer. E é difícil você pensar, não, como que eu vou fazer uma criança emagrecer? Sem pôr ela, né? Porque um adulto, você fala, se você vai ter que correr tantos minutos, vai ter... E ele sabe onde ele quer chegar, ele paga o preço para aquilo. A criança não, ela é imediatista. Se não for legal hoje, eu não quero mais. E nada vai fazer ela sair do lugar. Então, assim, a minha proposta com essa família, por exemplo, a gente alternava. A gente fazia, era 1 hora de atividade física que ele fazia comigo, 3 vezes por semana. E eu fazia no verão mais tempo de piscina e menos de quadro. E no inverno a gente fazia o contrário. Mas sempre com desafio. Então, por exemplo, ele era uma criança que adorava jogar tênis e futsal. Então, jogava tênis com ele na quadra normal, mas eu colocava a bolinha lá para ele correr, lá para ele correr, lá para o outro lado. Então, ele corria tanto que ele não via que ele tinha 20 minutos que ele estava correndo. Diferente de falar, vamos correr sem parar 20 minutos. Então, pular corda é um desafio e é ótimo para a queima calórica. E aí ele pulava muito, aí entrava na piscina, corrida, na piscina, vamos nadar, vamos fazer. Então, assim, rapidinho ele perdeu peso, muito rápido, porque também saiu de uma zona de conforto, né? E a criança tem um metabolismo um pouquinho que muda a rotina dela, os hábitos, de pôr em movimento, já dá um up para ela poder atingir os objetivos. E assim, conversando com os pais um pouquinho sobre alimentação também, indiquei uma nutricionista, ele começou a fazer atividade 3 vezes, e assim, ele secou rapidinho. E aí os outros pais do prédio falaram, o que aconteceu com esse menino? Que de repente ele está esperto, correndo, fazendo um monte de coisa. E aí foi a melhor propaganda. E não foi de um dia para o outro, né? Assim, mas em 2 meses já foi dando para ver em 1 mês que ele foi perdendo peso. Então, assim, com criança é a longo prazo mesmo, né? Buscando entrar nesse universo infantil, do imaginário, da diversão, de possibilidades de experimentar diversos movimentos com o seu corpo, de descobrir o corpo mesmo, com variabilidade de materiais, de atividades. Então, o conteúdo passa muito por esse lado aí. Aí você está reforçando aqui os elogios feitos a você. Criativa e dedicada, criadora das coisas. Tem muitos elogios aqui. A Lili falando, né, que a boca a boca é a alma do negócio. Com certeza. E aí você acabou de falar, né, de um exemplo disso. Sim. Aí a Anne está perguntando sobre quem que vai fazer a Lu. O Instagram dela é Lu Personal Kids. Se não me engano, a live dela é hoje às 7 horas da noite. Ela vai falar sobre autismo. Ela trabalha muito com autista. Ei, George, o treinador. Jorge, de handball. Ele é craque. Ele antes de ser meu professor. A Geórgia está perguntando aqui como é que você se organiza na entrega dos resultados para os pais, para eles não acharem que o personal é apenas brincadeira. Isso é uma coisa, né? Que às vezes os pais acham ruim que é brincadeira. Bom, como que eu faço? Num outro momento a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre avaliação. Não vou entrar hoje em detalhes, porque não é o foco, mas eu tenho a minha avaliação com os meus alunos, que eu faço, né? E aí, ao final do semestre e no final do ano, eu entrego um relatório, faço bonitinho, põe a foto de cada aluno, coloro, sabe? Bem aquela coisa antiga, assim, de criança, sem ser só o papel impresso, assim, com uma logomarca. Então, tiro a foto, escolho a foto especial dele, um com a bola, outro com o boleio, outro com a corda, outro na piscina, recorto, mando junto pro pai pôr no porta-retrato, e aí junto vai um relatório explicando. E outra coisa que eu faço, isso eu faço diariamente,
semanalmente nas minhas aulas. Cada pai dos meus alunos ou grupo de pais que eu tenho, né? Eu montei um grupo num prédio. E aí eu tenho o grupo do WhatsApp daqueles pais para ficar mais fácil a comunicação. Todos os dias, quando acaba a aula, eu mando para os pais. Essa é uma dica boa para quem dá aula de personal. Eu mando qual foi o conteúdo trabalhado naquele dia. E alguma foto, algum vídeo daquela aula. Então, isso é bem legal, porque traz proximidade e mostra para o pai que tem ciência naquilo que a gente está fazendo, né? Que a Nádia falou, às vezes para o pai parece que ele está brincando, mas não. Então, Só, naquela brincadeira, entre aspas. tá só brincando. Então, naquela brincadeira, hoje nós trabalhamos capacidade cardiorrespiratória com um pegador tal, trabalhamos a capacidade coordenativa de ritmo com a corda, percepção espacial, espaço-tempo. Depois a gente fez uma brincadeira de acertar o alvo. Então, eu vou explicando um pouco para o pai o que foi feito naquela aula e mostro uma foto ou um vídeo. Trabalhamos flexibilidade, aí eu mostro o que a gente fez e mando para os pais. Então, assim, é bem legal porque eles ficam super felizes. Eu, como mãe, eu te falo também, é maravilhoso você estar trabalhando na sua casa e recebe uma mensagem que vê seu filho sorrindo naquele momento, naquela hora que acabou, ele sabe, poxa, eu estou aqui trabalhando, mas meu filho acabou de fazer uma aula fantástica. E isso é muito gratificante. Bem, é. Então, assim, eu acho que essa troca que eu faço é bem legal, porque não só fortalece o vínculo dos pais com o personal, né? Os meninos acabam acostumando a falar, ai, tia Ju, me filma, mostra pra minha mãe que eu já sou capaz de quicar a bola 5 vezes. Então, eles também se acham o máximo tá ali, né? Porque a tecnologia faz mais parte, eu acho, da vida deles do que da minha. Sou de outra época. E é legal também para mostrar a importância, né, que tem o nosso trabalho no desenvolvimento e na formação das crianças. Então, eu faço questão de... também tá estranho. Beijo. Ai, Juá, que linda. Então, eu faço esse grupinho e eu mando sempre o que foi trabalhado, porque aí o pai consegue identificar qual que é o objetivo daquela brincadeira, que não é uma brincadeira solta. Do nada eu resolvi fazer uma brincadeira porque eu achei legal. Não, ela tem um fim, um objetivo, um conteúdo que está sendo trabalhado, e o pai tem que saber isso, para ele valorizar o nosso trabalho, porque senão fica muito solto. Né? E no final, quando você entrega a avaliação também, o retorno é bem bacana. Ei, Marga! Que data em casa? É Bacana, isso. Tia Ju. Bom, acho que agora eu vou chamar a Isa um pouquinho para conversar com a gente também, né? Sobre um pouquinho sobre essas experiências de Personal Kids, sobre conteúdos que a gente vem discutindo, né? Nós três que poderiam auxiliar na formação. Vamos pedir aí para todo Ai, mundo ficar com a gente. O que você ia falar, Ju? não, duas coisas. Primeiro, entrou a Pri aí, a Priscila, falando, a gente estava falando um pouquinho de outros profissionais, do site Estimula Bebê, é um trabalho bem legal também de estimulação para bebês. Depois segue lá, pessoal, é uma ótima dica. E antes de eu sair, só incentivar todo mundo que queira entrar nessa área, que se arrisque, que busque conhecimento, que não tenha medo, porque é um mercado muito bom, muito amplo, que tem demanda e que faltam profissionais capacitados, e que para quem gosta de criança e de educação física escolar, é perfeito. Então, assim, é muito bom e que vocês podem sempre contar comigo, com a Nádia, com a Isa, né, para a gente trocando figurinhas, a gente está sempre... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar da minha experiência e aprender também, que a gente sempre tem muito o que aprender com todo mundo, né? Então é isso, vou deixar a Isa entrar para poder A Isa e a continuar. Fernanda estão sugerindo da gente sair e entrar de novo na live para não cair como costuma cair. Então, vou pedir para todo mundo ficar por aí. Eu vou Tá. terminar essa live e vou começar de novo, ok, pessoal? Obrigada, Kay. Beijo. Obrigada, Ju.
Ah, Tiffany aí agradecendo. Beijo, até daqui a pouco, não saiam daí.